Vasco, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que talvez você, né, vocês do PCO, são os únicos brasileiros que viram a guerra do outro lado. Tá? Vocês viram a guerra do front russo, é uma coisa importante. Você, particularmente, eu sei que a coisa teve um peso pessoal muito grande na sua vida, aí você fica à vontade para falar daquilo que você acha, assim, tá? Mas eu queria saber o seguinte, eu queria que você me contasse o que você viu lá, porque, na verdade, o Ocidente está às cegas com o que está acontecendo no Donbass. Já está às cegas faz 8 anos, essa que é a realidade. Mas o microfone está contigo, o Vasco, para quem não sabe, tá? É do PCO, e ele é um dos únicos brasileiros que viu o outro lado da guerra. Então tá contigo aí, Vasco, seja bem-vindo a bordo. Obrigado. Estivemos lá no Donbass, né, mais precisamente na República Popular de Lugansk, né, o Donbass é formado pela República Popular de Lugansk e pela República Popular de Donetsk. A gente esteve na República Popular de Lugansk. Durante pouco mais de 2 semanas, eu e o Rafael Dantas, como representantes aí da imprensa, né, do Partido da Causa Operária. E antes mesmo de a gente chegar em Lugansk, né, quando a gente estava na Rússia, a gente conversou bastante com os russos sobre a situação no Donbass. E todos eles falaram para a gente que eles sentem muito pelo que está acontecendo nos últimos 8 anos lá, né, que nunca esperavam que uma guerra como essa acontecesse no território da antiga União Soviética, né, porque antes eles viviam todos como irmãos, num só país, num só território, e eles têm todos os russos com quem nós conversamos, e aparentemente a maior parte da população russa tem parentes que vivem na Ucrânia, mais precisamente na própria região do Donbass, né? Todo mundo tem família que mora lá no Donbass. Conversei com pessoas que têm familiares em Mariupol, em Donetsk, em Lugansk. Então, para eles, a situação que acontece lá em Lugansk, lá em Donetsk, é uma coisa muito triste, né? E aí, quando a gente foi para Lugansk, na cidade de Lugansk, a gente viu que o pessoal ainda sente os efeitos dos bombardeios que aconteceram na cidade, né, em 2014 e 2015. Nos últimos anos não tem ocorrido bombardeios lá. Em 2014 e 2015, a cidade chegou a ser sitiada, chegou a ser cercada pelo exército ucraniano, e tem muita destruição ainda. Agora, uma informação é que essa semana a Ucrânia voltou a bombardear, né, a cidade de Lugansk depois de anos. Os bombardeios eles foram interceptados pelo sistema de defesa antiaéreo, né, foram apenas alguns mísseis que foram enviados ali para Lugansk, né, por parte da Ucrânia, mas eles foram interceptados. Mas de qualquer forma isso daí mostra, né, como que está a situação. Inclusive em outras cidades, né, que já não tem batalhas já há alguns meses, a Ucrânia voltou, né, a tentar alguma coisa, a bombardear, como foi o caso da cidade de Alchevsk, que fica a 35 quilômetros de Lugansk, muito próxima, né, e ela foi bombardeada no dia 9, agora de julho, e ontem também. Inclusive, 2 pessoas morreram. Foi bombardeada, a Alchevsk foi bombardeada com o sistema de foguetes que os Estados Unidos venderam para a Ucrânia agora, o HIMARS, e já fazendo as suas vítimas, né? E o pessoal ali, se você quiser comentar, fica à vontade, tá? Mas o pessoal lá na República Popular de Lugansk, né, que tem vivenciado esses 8 anos de guerra, eles falam bastante sobre o sofrimento, né, das suas famílias, sobre o sofrimento dos seus amigos, e é uma coisa extremamente comum eles atribuírem a culpa ao governo da Ucrânia e também ao governo dos Estados Unidos. E a maior parte, né, da população que a gente conversou, praticamente todo mundo que a gente conversou, apoia a operação russa lá em Donbass, e eles se veem como russos, né? Tem algum outro que se vê como ucraniano, mas apoia a Rússia, né? Se vê como ucraniano porque nasceu no território que na época pertencia à Ucrânia, né? E só que ele é de origem russa, de etnia russa, e apoia a Rússia, né? Isso daí é praticamente unanimidade
naquela região. E até por isso, né, que as tropas russas, elas não atuam ali como se fosse uma força de invasão, né? Porque se a gente comparar o que os Estados Unidos fizeram no Iraque e no Afeganistão, inclusive o representante da Rússia na ONU, ele falou um pouco sobre as conclusões da Unesco a respeito da destruição de patrimônios da humanidade na Ucrânia, e a Unesco concluiu que a Rússia não danificou nenhum patrimônio da humanidade na Ucrânia. E se a gente for ver os Estados Unidos nas guerras que eles fazem, eles destroem completamente tudo. Inclusive, a própria Unesco, em 2009, denunciou os Estados Unidos por destruírem patrimônio da humanidade, né? Então, é muito diferente a essa ação da Rússia com as invasões militares e guerras, inclusive, que a gente está acostumado a ver mundo afora, principalmente pelos Estados Unidos.